Mortais desprezíveis, aqui quem vos fala é Drácula Valdívia e sejam bem-vindos ao No One TV. E hoje vamos falar sobre Renfield dando sangue para Joe, o filme da Universal que já foi lançado há alguns meses e tem toda a panca de ser um clássico no futuro. E antes de começar, deixe seu like, se inscreve em nosso canal e ajude-nos a nos tornarmos cada vez maiores. Chega. E depois dos recadinhos aí do Príncipe das Trevas, eu quero fazer mais um último, que é agradecer a todos vocês aí por estarem assistindo nossos vídeos. Nós começamos agora a ter visualizações no exterior, então a região da Ásia ali está agora assistindo nossos vídeos, isso para nós é uma grande vitória. E não aconteceria nada disso se não fosse vocês também. Então eu quero agradecer a todos que estão assistindo, os novos inscritos anteriores também. E vamos continuar aí fazendo conteúdos de qualidade, tentando trazer o melhor do mundo, do entretenimento, do cinema, dos filmes para vocês. Vamos conversar então um pouquinho sobre Renfield, Dando Sangue pelo Chefe. É um filme lançado pela Universal agora em abril de 2023 e que conta no elenco com algumas pérolas do cinema, como o nosso super excêntrico Nicolas Cage, Nicholas Hoult, Awkwafina e Ben Schwartz, além de outros atores e atrizes que também já não são muito conhecidos, mas que a gente vai conversar sobre eles daqui a pouco. Foi um filme um pouco controverso, porque a intenção dele, como nós falávamos na nossa análise, que foi feita alguns meses atrás e que o link vai estar aqui em cima, já abordava uma situação de terror misturado com comédia. Isso, para muitos, foi uma coisa muito legal, foi muito pontual, porque acabou gerando um certo tipo de sátira até mesmo no gênero. É um filme que, se você for verificar a classificação indicativa, é 18 anos. Então, até quando a gente fez o vídeo aí, eu queria muito assistir o filme, mas eu falei assim, ó, deixa eu assistir primeiro, né? E o que a gente não pode esconder desse filme? Realmente foi um filme que foi feito para agredir de um certo modo, no modo do gore, do sangue extremo, da destruição. A gente já consegue verificar isso pelo próprio trailer, onde a gente tem uma cena ali onde tem um papa que virou purê, e a gente verifica isso em outras situações. Realmente o filme ele puxa muito para a questão da violência, mas chega a ser um ponto engraçado, porque eu me senti no começo, até fiz um comentário que parecia que tá assistindo Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque chega lá o Renfield, arranca o braço de um cara e de repente, pá, 50 litros de sangue. O gore nesse filme, ele acaba sendo uma coisa tão exagerada que chega a ser engraçado. Mas não tem nada mais além dessa violência extrema, assim, de um exagero que chega a ser até cômico em certos momentos. Renfield, como eu falei, não foi um filme muito bem recebido. Falando um pouco sobre a bilheteria desse filme, não foi uma coisa que deu muito certo. Ele acabou gerando certo prejuízo para a Universal, se for analisar, porque ele teve uma boa receptividade nos Estados Unidos, porém no exterior a gente já verifica que os números foram bem singulares, à exceção, obviamente, da Austrália, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e do México, onde a gente teve já um valor mais expressivo. Eu dei uma olhadinha aqui no Brasil, não passou de $200 mil de arrecadação. Pessoal, gostou? A ideia foi esquisita? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho sobre o enredo de Renfield, a gente vai acompanhar aí a saga de Rayford Morton Renfield, um advogado que entra em contato com o Conde Drácula no passado e acaba se tornando um escravo, um minion do Príncipe das Trevas, fazendo todas as obrigações dele em troca aí de poder e de grande futuro. Essa é a promessa do Conde Drácula, que acaba não se concretizando. Ele acaba virando um escravo de uma situação e que até é muito discutido na sequência do filme, falando sobre relacionamentos tóxicos. Conhece algum relacionamento tóxico? Pois é, o deles é muito complicado. E o Renfield acaba tendo todos os desejos insaciáveis do Conde Drácula durante os séculos que se passam.
Chega na época moderna, onde a gente acaba encontrando um Renfield desanimado, cansado com aquela vida, acaba participando de um grupo de apoio que dá um puff, vou me libertar dessa situação horrível, e a partir daí rola um monte de confusão, onde envolve até uma questão de uns gangsters, o Renfield mete mão nos gangsters, e daí pra frente o negócio só desanda. O filme em si foi muito legal. Ele quis evocar realmente muitas situações daquelas películas da década aí de 20, 30, 40, 50, onde a gente estava com o boom dos monstros. A gente já conversou sobre isso, inclusive, no nosso vídeo falando sobre Renfield. E a gente verifica este cuidado que a Universal teve e que o diretor Chris McKay fez questão de colocar em cada um dos pontos do filme. Nós verificamos isso já, inclusive, até por questões aí das paletas de cores, a direção de fotografia impecável, além de você sempre estar remetendo aos filmes antigos. Isso foi muito legal e eu já falo para vocês, vale muito a pena assistir o filme já somente por esses pequenos detalhes. A história realmente não tem, além disso, muito mais profundidade. Eu acredito que, infelizmente, o que aconteceu também da escolha do elenco para esse filme. Acho que faltou um pouco mais de força, de peso na escalação dos outros atores e atrizes para fazer esse filme. Os atores secundários foram realmente, assim, o grande problema, na minha opinião. O Nicolas Cage, ele extrapola qualquer limite da loucura, da excentricidade. E eu digo pra vocês que foi uma das melhores representações do Drácula que eu já vi. Já tem vários filmes, adoro inclusive o Drácula, é um dos meus personagens favoritos. Lógico, a gente não tem nem como comparar com o nosso super mega power Christopher Lee. É o cara mais especial, é o Drácula, é o top list. Mas Renfield mostra um Drácula interpretado pelo Nicolas Cage com um tom sombrio, excêntrico e louco, insano, que realmente a gente vale muito a pena mesmo assistir esse filme justamente só pela interpretação dele. Nicholas Hoult não fica para trás também. Ele faz um Renfield totalmente submisso, perturbado, que está cansado, e essa migração desse poço de tristeza e sofrimento para algo um pouco mais colorido, um pouco melhor, já é visto até mesmo pela própria mudança de cores, de ambiente. Então isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção e fez a grande diferencial na história. Como eu disse, o ponto forte desse filme, além dessa história perturbada envolvendo aí a questão dessa relação extrema entre o Renfield e o Conde Drácula, são algumas situações onde a gente discute um pouco a questão dos relacionamentos tóxicos. Isso realmente é o foco principal da história, onde a gente tem o grupo de apoio relacionando essa situação em que eu tenho ali um parceiro, uma parceira que me detona, que me joga para baixo, que me faz mal e eu não consigo escapar dessa relação. E ele acaba fazendo uma brincadeira com essa história, justamente expondo uma situação extrema e que você fica bem desanimado em perceber que realmente é uma coisa que acontece todo dia, em toda hora, em todo lugar, com alguém nesse mundo. Aproveitando justamente esse gancho que o relacionamento tóxico apresenta, também a gente tem o conflito, né, do passado com o presente, de se desamarrar de uma situação ruim e tentar avançar para um estágio melhor, tentar conviver com situações e pessoas melhores e, no caso, justamente aquele passado sombrio e ruim vindo, te agarrando, te mordendo e te puxando de volta e não querendo que você saia disso. Essa situação a gente consegue verificar em várias partes do filme, onde o Drácula começa a infernizar este Renfield que está querendo se libertar dos grilhões da escravidão e não consegue fazer isso. E, logicamente, vai confrontar o Conde Drácula e começa a ter grandes problemas envolvendo justamente esta rebeldia da parte dele. A história acaba sendo desenvolvida de um modo bem linear, interessante, legal, a narrativa é joia. Eu só achei que, em certo ponto, ele deu uma derrapada, eu acho que acabou dando muito foco nos gangsters do filme do que mais nessa relação do Renfield e do Drácula. Acho que podia ter sido aproveitado um pouquinho mais, mas, no geral, foi uma coisa que acabou fechando de um modo muito bacana. É um filme que realmente eu recomendo muito vocês para assistir. Como a gente falou no começo do vídeo, na minha opinião, eu acredito que seja um filme que vai acabar virando daqui a alguns anos um clássico, porque ele tem muitos conceitos e muitas pontuações no seu desenvolvimento do enredo, da própria escalação dos personagens, da direção, como eu já falei, direção
geral, a de fotografia foi impecável. A questão da parte da trilha sonora ficou legal também, não dá para reclamar. Já vi situações piores em outros filmes, mas eu vou falar que na parte da música ele ficou numa média. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pois é, não ficou tão bem assim, mas talvez tivessem dado um pouquinho mais de ênfase, colocado alguma coisa mais, talvez com órgãos, assim, puxando, evocando essa parte dos filmes clássicos, como já estava sendo feito mesmo, acho que talvez não custava mais, eles terem abusado um pouquinho mais dessa situação. Mas não é nada que vá retirar a experiência agradável de assistir Renfield. Outro fato muito legal e muito interessante que a gente também vê é no final do filme. Assim que o filme se encerra e começa a subir os créditos, você tem uma grande surpresa, é ver essa parte, que geralmente a gente acaba desligando o filme ou acaba acelerando para ver se tem uma coisa no final, construída exatamente como os filmes antigos. Então você vê uma paleta de cores que dá até enjoo, eu passo mal com aquelas cores ali inclusive, mas é muito bacana, porque eles fizeram todo um trabalho ali de caracterização, novamente, evocando os filmes antigos, da época de ouro da Universal com os seus monstros. Ele coloca algumas imagenzinhas ali e vale a pena, é uma experiência muito interessante para encerrar esse filme. E nossa nota para Renfield, Dando Sangue para o Chefe, com certeza é uma nota 9. Como eu falei para vocês, tem alguns pontos que foram negativos, como a própria trilha sonora que não foi muito aproveitada. Nicolas Cage e Nicolas Hoult também foram subaproveitados, mas mesmo assim é um filme bacana, legal e que vale a pena assistir. A classificação 18 está bem enquadrada para o filme? Se você for levar pela questão do gore, com certeza, porque é a única coisa que realmente você vai verificar de um pouco mais pesado. A gente não tem nenhuma insinuação, conotações sexuais, nem nada, então daria até para deixar pessoas já com uma idade menor assistir sem problema nenhum. A única coisa que já fica ressalva realmente é a questão da brutalidade desnecessária em certos pontos. É muito sangue, é muito. Então nesse ponto, fica aí o aviso. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer vocês por assistirem nosso vídeo. Se inscrevam em nosso canal e compartilhem com os seus amiguinhos. E não esqueçam que vamos deixar aqui também na descrição alguns produtinhos do nosso programa de afiliados da Amazon. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.